Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E o tema dessa semana é a esperança do Antigo Testamento, da lição 4, sábado 15 de outubro. E afinal, as portas do céu se abrirão para dar entrada aos filhos de Deus, e os lábios do Rei da Glória proferirão as palavras que lhes soarão aos ouvidos como uma música inefável. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram Satanás e por meio da graça divina formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que excede em muito o brilho do sol, são comunicados a eles. Exaltai-o, página 54. Abraão acreditava que Isaque fosse o filho da promessa. Também acreditava que Deus quisesse dizer exatamente o que ele disse quando lhe pediu que o oferecesse como holocausto. Ele não vacilou deixando de crer na promessa de Deus, mas acreditou que Deus, que em sua providência deu a Sara um filho em sua velhice e que exigiu que ele tirasse a vida desse filho, também poderia dar-lhe vida novamente e ressuscitar Isaque dos mortos. Quando a mão de Abraão foi levantada para matar seu filho, um anjo de Deus que havia observado toda a fidelidade de Abraão no caminho para Moriá, o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, nem lhe faças coisa alguma, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12. Para os que estão perdendo seu amor ao mundo, são muito preciosas a fé e a esperança nas promessas de Deus, as quais abrem perante eles a vida futura, imortal. Suas esperanças se fundamentam em realidades invisíveis do mundo futuro. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias. A esperança e a fé fortalecem o coração para que possa atravessar as escuras sombras da sepultura, com plena fé de que eles ressurgirão para a vida imortal na manhã da ressurreição. O paraíso de Deus, o lar dos benditos, ali todas as lágrimas serão enxugadas de todos os rostos. Quando Cristo vier pela segunda vez, para se fazer admirável em todos os que creem, a morte será tragada pela vitória, e não haverá mais doença, nem tristeza, nem morte. O doador de vida convocará na primeira ressurreição sua posse adquirida, e até essa hora triunfal, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será guardado em segurança, como se fosse uma preciosa joia, de Deus conhecida pelo nome. Para conhecê-lo, página 362. Domingo, 16 de outubro, verei a Deus.
A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Santos homens do passado aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de longe a vinda do Libertador. Eis que veio o Senhor, declarou ele, entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos. O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. E o livro O Grande Conflito, página 256. Ele nos convida a andar com ele no caminho da obediência humilde e verdadeira. Se escolhemos viver com Cristo pelos intermináveis séculos da eternidade, por que não conhecê-lo agora como nosso amigo mais amado e digno de confiança, como nosso melhor e mais sábio conselheiro? É nosso privilégio ter diariamente calma, íntima e feliz caminhada com Jesus. Não precisamos ficar alarmados se o caminho passa por conflitos e sofrimentos. Podemos ter a paz que excede o entendimento, mas isso nos custará batalhas com os poderes das trevas, severas lutas contra o egoísmo e o pecado inato. As vitórias alcançadas diariamente, mediante perseverante e incansável esforço em fazer o bem, serão preciosas por meio de Cristo, que nos amou, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Exaltai-o, página 99. Todo o céu tem o mais profundo interesse em nosso bem-estar, para que Satanás não nos domine e não nos molde segundo o seu caráter. Eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para que vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2. E este dia com Deus, página 121. Segunda-feira, gente, não é dia de preguiça, é dia de estudar a Bíblia, estudar a lição, ouvir os comentários de Ellen White e compartilhar com seus amigos. Segunda, 17 de outubro, do poder da sepultura. Cristo reivindica com os seus todos aqueles que creram em seu nome. O poder vitalizante do Espírito de Cristo a habitar no corpo mortal liga a Jesus Cristo toda pessoa crente. Os que creem em Jesus são sagrados ao seu coração, pois sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sairá do doador da vida a ordem: despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz
os seus mortos. Isaías capítulo 26, versículo 19. O doador da vida chamará a sua adquirida possessão na primeira ressurreição e até aquela hora triunfante, quando há de soar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome, pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos e por terem sido participantes da natureza divina, são ressurgidos dentre os mortos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 271. Os que estão intimamente ligados a Deus talvez não sejam prósperos nas coisas desta vida, muitas vezes poderão ser severamente provados e afligidos. José foi difamado e perseguido porque preservou sua virtude e integridade. Davi, esse mensageiro escolhido por Deus, foi caçado como um animal de rapina por seus perversos inimigos. Daniel foi lançado em uma cova de leões, porque era sincero e irredutível em sua lealdade a Deus. Esses exemplos de firmeza humana, na força do poder divino, são para o mundo um testemunho da fidelidade das promessas de Deus, de sua permanente presença e graça mantenedora. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 455 e 456. O sacrifício pelo ser humano foi infinito, além da compreensão do mais forte intelecto. No entanto, as pessoas que dizem ser participantes desses benefícios celestiais que lhes foram propiciados a tão grande custo são tão egoístas que não podem fazer sacrifícios genuínos para Deus. Sua mente está fixada no mundo. No Salmo 49 lemos: confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Salmo 49, do verso 6 ao verso 8. Se todos tivessem em mente e pudessem, mesmo em pequeno grau que fosse, reconhecer o imenso sacrifício feito por Cristo, iriam se sentir repreendidos por seus temores e extremo egoísmo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 167. Terça-feira, 18 de outubro, das profundezas da terra, Davi suplicou ao Senhor que não o abandonasse na velhice. E por que ele orou assim? Ele viu que muitos dos idosos ao seu redor eram infelizes, porque os maus traços de caráter se intensificavam com a idade. Se haviam sido naturalmente avarentos e cobiçosos, na idade madura agiam dessa forma ainda mais. Se tivessem sido ciumentos, irritáveis e impacientes, isso se tornava pior na velhice. Ele aguardava o momento em que chegaria a velhice e temia que Deus o abandonasse, deixando-o tão infeliz como outras pessoas idosas cuja conduta havia observado, vindo a ser objeto de vitupério por parte dos inimigos do Senhor. Com esse fardo sobre si, ele orou fervorosamente. Se todas as pessoas se colocassem na posição em que Deus desejaria que se colocassem, seus últimos dias poderiam ser os melhores e mais felizes. Elas deveriam deixar de lado a ansiedade e os cuidados e ocupar seu tempo da maneira mais feliz que pudessem, tornando-se maduras para o céu. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1300 e 1301. Desde os dias de Davi, nenhum rei havia atuado tão poderosamente
para o reerguimento do reino de Deus num tempo de apostasia e desencorajamento, como fez Ezequias. O agonizante monarca havia servido ao seu Deus fielmente e fortalecido a confiança do povo em Jeová como seu supremo Senhor. E como Davi podia então suplicar: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Não me rejeites na minha velhice, não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Não me desampares, pois, ó Deus, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Aquele cujas misericórdias não têm fim. Restaurada a sua antiga força, o rei de Judá reconheceu em palavras de cântico as misericórdias de Jeová e fez um voto de passar o restante de sua vida em voluntário serviço ao Rei dos Reis. Seu grato reconhecimento da misericórdia de Deus para com ele é uma inspiração a todos que desejam dedicar seus anos à glória de seu Criador. Profetas e Reis, páginas 199 e 200. Quando a depressão se abate sobre a alma, isso não é evidência de que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vocês estarão seguros do favor de Deus quando são sensíveis aos raios do sol da justiça, mas se nuvens pairarem sobre vocês, não devem se sentir abandonados. Guardem no coração as lições que seu amor provê. Seja sua fé igual à de Jó, para que vocês possam declarar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Apeguem-se às promessas de nosso Pai Celestial e lembrem-se de seu antigo trato com vocês e com os seus servos, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E Mente e Caráter e Personalidade, volume 2, página 496. Quarta-feira, 19 de outubro, seus mortos viverão. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro, e pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos capítulo 24, versículo 15. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porém, é feita uma distinção entre as duas classes que ressuscitam. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que forem considerados aptos para a ressurreição da vida serão bem-aventurados e santos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Por outro lado, os que não tiverem alcançado o perdão mediante o arrependimento e a fé, deverão receber a penalidade da transgressão, o salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o grande conflito, página 454. Jesus os ama e quer seu amor. Deseja que se lembrem de que Ele deu sua preciosa vida para que vocês não perecessem, e será para vocês um socorro bem presente em todo o tempo de necessidade. Apenas olhem a Jesus
e contem-lhe toda perplexidade e provação. Peçam-lhe que os ajude, fortaleça e abençoe, e creiam que ele atende às suas orações. Todo o céu os contempla com profundo interesse. Uma pessoa por quem Cristo morreu merece mais que o mundo inteiro. Quisera que todo jovem, rapaz e moça pudesse apreciar o valor da vida humana. Caso eles se entreguem a Jesus como estão, embora pecaminosos e contaminados, ele os aceitará no mesmo instante em que se entreguem a ele e porá seu espírito no coração do humilde pesquisador. Quem quer que a ele vá, de maneira nenhuma o lançará fora. Vocês podem amar a Jesus de todo o coração e ele jamais decepcionará esse amor e confiança. Nossa Alta Vocação, página 96. O grande comandante militar conquista nações e abala os exércitos da metade do mundo, mas morre de desapontamento e no exílio. O filósofo que vagueia através do universo, seguindo por toda parte as manifestações do poder de Deus e deleitando-se em sua harmonia, muitas vezes deixa de contemplar nessas maravilhas a mão que formou todas elas. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Salmo 49, verso 20. Nenhuma esperança de gloriosa imortalidade ilumina o futuro dos inimigos de Deus, mas aqueles heróis da fé têm a promessa de uma herança de maior valor do que quaisquer riquezas terrenas, uma herança que satisfará os anseios do coração. Eles podem ser desconhecidos ao mundo e não reconhecidos por ele. São, porém, inscritos como cidadãos nos livros de registro do céu. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 456. Quinta-feira, 20 de outubro, aqueles que dormem no pó. Do surgimento e queda das nações, conforme foram expostos nos livros de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender como a glória meramente terrena e externa não tem valor. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, passou completamente, como a flor da erva. Tiago, capítulo 1, verso 10. Somente o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que nosso mundo conhece. Um cuidadoso estudo do desenvolvimento do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos ajudará a dar o devido valor às coisas visíveis e invisíveis e a aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida. Dessa forma, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, assim como Daniel e seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável, e aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo o sempre, podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse. Profetas e Reis, página 319. De cortiços, de pobres casebres, de prisões, de cadafalsos, das montanhas e desertos, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá seus filhos. Na terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões desceram ao túmulo, carregados de infâmia, porque se recusaram a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos, mas está próximo o dia em que o próprio Deus julgará. Salmo
50, verso 6. Então as sentenças dadas na terra serão investidas. Deus tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Isaías capítulo 25, verso 8. A todos os salvos serão dadas vestes brancas. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. Isaías capítulo 62, verso 12. E o livro Parábolas de Jesus, páginas 101 e 102. Cristo quer que todos possuam a graça de Deus em abundância. Ele deseja que sua alegria esteja em vocês e que sua alegria seja completa. A mão de Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas seu poder e sua ira são contra os que o deixam e que confiam na ajuda e na amizade do mundo. Os filhos de Deus saberão quem é seu ajudador. Eles saberão em quem podem confiar plenamente e com a ajuda de Cristo podem, sem presunção, ter uma santa confiança. Sim, os seus servos podem com segurança confiar unicamente nele, sem temor, olhando para Jesus, avançando na obediência às suas exigências, abandonando tudo que se acha ligado ao mundo, quer o mundo se oponha ou seja favorável. Seu êxito provém de Deus e eles não fracassarão, embora não tenham a riqueza e a influência dos ímpios. Este Dia com Deus, página 352. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado e até a próxima.